E aí galera, beleza? Aqui é o JC com mais um vídeo para você e vamos logo direto ao ponto nesse vídeo. Então, gente, você que um dia quer morar nos Estados Unidos, você quer ser um imigrante, né? Eu li essa história no The New York Times e eu fiquei assim, bem tocado assim por esse artigo. E eu gostaria de falar sobre ele aqui com vocês. Eu tenho um script aqui, mas eu vou tentar ir levando aqui no meu jeito mesmo, né? No meu jeito assim, meio que povão, né? Então o que acontece o título do The New York Times diz que se você quer morrer um americano de sucesso, ajuda ter nascido no exterior. Se você é um americano que nasceu no exterior, você tem muito mais chances, não sei se muito mais, mas você tem bem mais chances de ser uma pessoa de sucesso na sua vida do que o próprio americano que nasceu aqui. Eu tenho falado isso em vários vídeos, porque eu tenho notado, são 9 anos que eu moro aqui, e o estranho, gente, é que você vê o americano nato, em geral, existe assim uma certa despreocupação, entendeu? Em vencer, em correr atrás, em ganhar dinheiro, né? As próprias estatísticas mostram que se você nasceu em outro país e adquiriu a cidadania americana, você vai, na média, ganhar mais do que os próprios americanos natos. Isso é estatística que demonstra isso. Então o próprio The New York Times, com esse artigo, está falando isso. E do Mississippi para a Virgínia Ocidental, em Oklahoma, os americanos natos eles estão tendo dificuldades para competir com os americanos nascidos no exterior, ou seja, aqueles que adquiriram a cidadania. Eu lembro até que um amigo, né, quando ele adquiriu a cidadania um bom tempo atrás, aí eu até fiz uma brincadeira com ele, falando com ele, você tirou a cidadania, agora você é um cidadão, né? Você é um cidadão igual um americano. Aí ele virou pra mim e falou assim, não, igual um americano não, eu sou mais. Porque o americano, ele nasceu aqui. Eu sou americano de escolha. E o americano daqui é americano de nascença. O que realmente faz sentido, né, gente? Você sabe o que você quer da sua vida, né? E quem nasce aqui e não tem vivência no exterior, especialmente em países de terceiro mundo, principalmente, né, não tem como ter um senso de urgência que nós, os nascidos fora, eu sou preguiçoso, né, gente? Os nascidos fora ou imigrantes têm. Eles não têm esse senso de urgência que a gente tem. Mas o grande problema que a América tem muitos americanos, eles têm problemas que os imigrantes não têm. A vantagem que muitos imigrantes têm, muitos que vêm, por exemplo, da Índia, de Bangladesh, de vários lugares, eu não sei do Brasil, porque o Brasil é uma coisa assim que não tá aqui referido na pesquisa, né? Mas esses grupos, gente, eles vêm de um seio familiar que os acolhe, eles têm amigos que ajudam, tá? Esse imigrante de Bangladesh, ele foi atingido por um tiro, tá? Ele foi atingido por um tiro logo após o ataque de 11 de setembro de 2001 por um americano, tá? Que quis se vingar, né? Quis se vingar dos terroristas. Então, como essa pessoa era muçulmano, né? Bangladesh, então tinha aparência de terrorista, né? Porque né, fica uma coisa assim, como é que se diz? Eles sofreram muito preconceito, esse povo, porque logo após esse ataque, mesmo as pessoas de bem, entendeu? Os americanos, eles não querem saber. Eles estão com raiva, então isso gerou, né, conflitos, e gerou esse acidente. Inclusive, 2 pessoas morreram. E esse imigrante de Bangladesh, ele trabalhava num mini supermercado, e ele ficou cego de um olho com um tiro que atingiu ele. E depois esse cidadão, né, que ele é um cidadão americano também, porque ele adquiriu a cidadania, ele trabalhava nesse mini mercado e ele estudava para ser um TI, um especialista em TI. E mais à frente ele foi descobrir, tá, que esse cara que fez isso com ele, o americano, ele vinha de um padrão muito ruim de sociedade, de família, de amigos. E aí ele visualizou isso, e ele olhou para ele mesmo e viu que ele veio de um lugar muito bom, que ele teve condições de já avançar no sonho americano, de brigar pelo sonho americano, enquanto esses outros americanos têm uma desvantagem, porque eles têm uma desvantagem de nascer aqui, de não ter um seio familiar,
que os acolhe, porque vocês sabem, o americano, quando ele faz 18 anos, ele já é expulso de casa, né? Os pais já querem expulsá-lo de casa. Outras culturas que vêm para cá, familiar, eles não fazem isso. Eu, por exemplo, eu não expulsei a minha filha de casa. Ela tá lá com a gente, já vai fazer 22 anos. Agora, se fosse uma família americana, né, normal, com 18 ela já teria que estar alugando um apartamento, tá trabalhando, indo para universidade e dividindo, né, um apartamento com amigas, que é o que a maioria faz, segundo o que eu sei. Mas enfim, vamos voltar lá para esse cidadão, né, de Bangladesh. Então ele foi atingido com um tiro no olho, ele ficou cego de um olho. Mas, gente, dali, daquele supermercado, ele ainda foi trabalhar como garçom, né, no Olive Gardens. E dali ele continuou estudando para ser um técnico de informação, ou um especialista em informação. E ele conseguiu vencer. E aí ele passou, enquanto aquele criminoso que o atingiu com um tiro estava atrás das grades, ele estava mudando de vida. Esse senhor de Bangladesh, ou essa pessoa, esse homem. E acredite se quiser, gente, mas ele ficou, sabe, comovido com a história do background, né? Não estou conseguindo traduzir agora, desse americano. E ele entrou na corte do Texas, pedindo à corte do Texas leniência, pedindo perdão e não executar aquele americano, porque aquele americano não tinha tido as chances que ele teve na vida dele. Aquele americano não teve. É uma história assim bem, sabe, bem fora do comum. Por isso que eu tô falando aqui com vocês. Eu gosto dessas histórias. Eu acho que é por aí que a gente aprende muitas coisas. Então, ele entrou com pedido na corte do Texas. E, gente, ele foi ouvido. A corte do Texas ouviu ele. E eles não executaram, não levaram o americano para a pena da morte, porque o próprio algoz dele, né, o senhor, o cidadão de Bangladesh, que é americano também, pediu através do processo. E também, através do processo dele, ele conseguiu, junto ao governador do Texas, ele processou o governador do Texas e ele foi agraciado com uma lei que beneficia vítimas de crimes, e o estado do Texas pagou todas as despesas médicas que ele teve por causa daquele acidente que deixou ele cego de uma vista. Esse foi o desfecho do caso. Eu acho que esse imigrante teve um coração muito grande para visualizar isso, e é justamente aí que eu visualizo também. Porém, eu evito falar em vídeos, tá? Porque as pessoas vão pensar assim, nossa, mas igual eu fiz um vídeo aí, né? Os americanos são felizes, aí já veio já grosseria pro meu lado. Eu creio nisso, eu tô aqui há 9 anos, eu vou falar sobre a minha experiência própria, do que eu vejo. Não posso falar nomes, mas existe uma grande quantidade de americanos que eles têm dependência química. As drogas rolam muito solto aqui nesse país, rolam bem solto, e é tido como uma coisa até normal. Então, é um escapismo da realidade. Muitos americanos, um número muito grande, usam drogas, usam químicos para escapar de uma realidade que eles vivem diariamente. Porque nós, por exemplo, latinos, nós temos um laço muito forte familiar, nós temos um laço muito forte com os filhos, com os pais, né? Aquela coisa, a gente fica junto ali. Os americanos não, eles se separam. Agora, eles passam a usar droga para preencher esse vazio. E é daí que surge tantos problemas de comportamentos sociais, psicológicos, mentais. Para vocês terem uma ideia, a minha filha trabalha hoje no departamento de saúde mental. Ela vem fazendo a carreira dela. Ela estava trabalhando em uma outra escola estadual também, né, do estado, de recuperação de jovens que não conseguiram fazer ou terminar o 2º grau. E agora ela conseguiu pleitear um cargo no governo, no departamento de saúde mental. Então ela fala comigo às vezes algumas coisinhas, né, que eu não posso trazer a público aqui, mas a gente conversa um pouco. Também está dentro tá dentro da cadeira, né, acadêmica dela. Então a gente conversa sobre alguns desses assuntos.
E é impressionante o que está acontecendo com a população americana em geral, jovens, sabe? Eu não posso falar aqui, mas é bem declinante. É por isso que os Estados Unidos precisa de imigrantes. É por isso que os Estados Unidos não pode viver sem os imigrantes, porque somos nós, o sangue novo, somos nós que chegamos aqui nessa terra e nós queremos dar o nosso tudo. Nós queremos, sabe, vencer de qualquer jeito. Você quer vencer de qualquer jeito aqui. Você, de qualquer jeito que eu quero dizer, deixa eu explicar. De qualquer jeito é sem medir esforços. Sem achar que, eu não vou fazer esse trabalho, eu não vou fazer aquilo, né? Igual muitos brasileiros gostam de jogar aí, né? A intriga, né? Falar que tem muitos brasileiros em Miami, né? Isso correu um tempo atrás, brasileiros em Miami lavando privada, né? Mas tem muitos brasileiros, sabe? Que lavando privada estão mandando os filhos dele para universidades fantásticas, tá? E formando engenheiros, formando futuros cientistas do trabalho deles. Por quê? Porque o imigrante, ele não está aqui para perder, ele está aqui para ganhar. E eu quero que você, sabe, pense nisso. Quero que você pense nesse lado da América, tá? Tem uma América que está sofrendo, tem uma América que está assim, angustiante, está numa angústia de um sofrimento, e isso não vem na mídia, isso não é mostrado na mídia. Mas eu, JC, estou trazendo aqui para você, ok? Aqui é o JC com mais esse vídeo para você. Tenha uma boa noite e até amanhã, ou até o próximo vídeo. Bye!